que a espiritualidade está como uma grande teia de aranha ligando todas as nossas mentes, nossos lares, nossos corações, formando uma grande corrente vibratória para auxiliar esses irmãos desencarnados que buscam em nós o consolo, a paz, a fé e a esperança. Muitos são médios ostensivos que trabalham nas suas casas e não está tendo o trabalho mediúnico presencial, então eles buscam a vibração. Então é nessa hora que nós temos que nos sustentar na fé, na prece, na oração e confiar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 23, Agostinho, o bispo de Hipona, ele diz o seguinte: vindes todos vós que desejais crer, os espíritos celestes auxiliam e vêm nos auxiliar. Grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos e ditar benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto bem faz a oração e como leva à alma o arrependimento e a prece, como são comoventes as palavras que saem da boca no coração de quem se ora. A prece é o orvalho, diz Agostinho, o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelos caminhos que nos conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus, e para vós não há mistérios, porque eles se desvelam. Apóstolo do pensamento, para vós é a verdadeira vida. Vossa alma se desliga da misteriosa e se lança nesses mundos infinitos, etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Caminhai. Caminhai pelos caminhos da prece e escutarei as vozes dos anjos. Que harmonia! Não mais o ruído confuso nem os cantos estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam na folhagem dos vossos grandes bosques. Em que delícias havereis de caminhar! Vossas palavras não poderão definir essa aventura, que entrará por todos os poros, tão viva e refrescante. É a fonte em que se bebe quando se está orando. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e sente, quando se lança nessas esferas desconhecidas, habitadas pela prece. Sem a mistura dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Vós também orais como o Cristo levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Levai vossa cruz e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregando o madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celeste, namorada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1862. E na Revista Espírita, porque nós queremos trazer para todos nós as preces dos grandes espíritos. Então ele fala do que ele sentia durante uma prece. E o senhor Allan Kardec inseriu num momento onde existia muitos dogmas, muitos rituais e muitas maneiras de orar determinada pelos homens, ele insere na Revista Espírita de 1861 uma prece de um espírito superior. E a gente vai ver agora o que é que um espírito de luz traz para a gente e que não está tão distante de nós. Que eu não posso, mortais, com meus fracos acentos, dar-vos ao coração o mais sublime incenso. Ensinai-vos aqui, no colher dessa messe, o que é a prece em si mesma e o que é fazer a prece. É um impulso de amor, de fluídico ardor, que se escapa da alma e se eleva ao Senhor. Sublimada a expansão da humilde criatura, orar não muda em nada a lei do Pai Eterno, mas o coração paterno derrama o seu influxo no que o implora. É então que se sente crescer e elevar, e pelo amor do próximo o peito pulsar. Mais se expande no amor, mais sublime o ser, enche-se o coração com os dons do saber. Desde então, santo anseio de orar pelos mortos,
sobre o peso da dor e pungentes remorsos, de a eles dirigir seu fluido suavizado, cuja eficácia, bálsamo consolador, penetras no ser como um anjo libertador. Tudo neles se anima. Um raio de esperança ajuda-lhes o esforço, a liberdade os lança. Assim, como os mortais vencidos pelo mal, um bálsamo supremo devolve ao normal, e eles se regeneram pelo impulso oculto de augusta prece. Redobremos o ardor. Nada se perde, enfim. Preces, preces por eles, preces até o fim. A prece sempre a prece. Essa estrela divina faz-se foco de amor e no final domina. Oremos pelos mortos, sim, e logo, por sua vez, nos lançarão doces raios de amor. Nesses versos, evidentemente inspirados por um espírito elevado, o objetivo e os efeitos da prece são definidos com perfeita exatidão. Certamente Deus não derroga suas leis a pedido nosso, pois seria a negação de um de seus atributos, que é a imutabilidade. Mas a prece age principalmente naquele que é o seu objeto. É o princípio, um testemunho de simpatia, de comiseração que se lhe dá e que por isso mesmo lhe faz sentir suas penas menos pesadas. Em segundo lugar, tem por objetivo exercitar o espírito ao arrependimento de suas faltas e inspirar-lhes o desejo de repará-las pela prática do bem. Deus disse a cada um segundo suas obras. Esta lei eminentemente justa põe a sorte em nossas próprias mãos e tem como consequência subordinar a duração da pena à duração que demora a se arrepender. Daí se segue que a pena seria eterna se eterno fosse a demora de um arrependimento. Assim, se pela ação moral da prece provocamos o arrependimento e a reparação voluntária, por ela mesmo abreviaremos o tempo de expiação. André Luiz, no auge do seu desespero, não sabia a quem recorrer. Então começou a recordar que deveria existir um Deus. Essa ideia o confortou. Ele que detestara as religiões da época, médico orgulhoso, impunha-se-lhe a uma atitude renovadora. E quando as energias lhe faltaram, quando se sentiu colado no lodo da terra, sem forças para reerguer-se, pediu em oração que Deus lhe estendesse as mãos paternais, tão logo amargurosa emergência. No momento da aflição, ele afirmou: é preciso haver sofrimento muito para entender as misteriosas belezas da oração. Nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam, alguém lhe surgiu, emissário dos céus, um velhinho simpático, que lhe sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou em seus olhos grandes, lúcidos e falou: calma, meu filho, o Senhor não te desamparará. O bom velhinho chamava-se Clarencio. De imediato chamou 2 companheiros, que improvisaram uma maca e o levaram para a colônia Nosso Lar, libertando de uma dor que durante 8 anos o atormentava. No livro dos Espíritos, na pergunta 659, o senhor Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior: e qual o caráter da prece? E os espíritos amigos dizem: a prece é um ato de oração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Louvar significa elogiar, enaltecer, exaltar, glorificar. A prece de louvor é o reconhecimento da onipresença e onipotência de Deus, por meio da qual nós expressamos nosso júbilo pela sua sabedoria, pela sua justiça e pela sua bondade. Na oração que Jesus nos deixou como modelo, nós louvamos a Deus quando dizemos:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então nós estamos colocando a nossa submissão, um filho respeitoso e amigo, que ainda não somos, mas um dia seremos plenamente. Jesus sempre se dirigia ao Criador e dizia, meu Pai, meu Pai. Emmanuel diz que forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pequeno combate para com a vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que as adversidades nos traz. E pedir é solicitar, é implorar, é suplicar. Isso que a gente sabe fazer tão bem. Eu sou o mestre. O pedido de algum benefício ou de uma graça quase sempre está implícito em uma oração, seja ela referente às necessidades morais, espirituais ou até mesmo materiais, daquele que ora ou para quem se ora. Muitos acreditam que a oração tem uma função básica de mudar o rumo das ocorrências ao sabor de nossa vontade. Quantos em suas petições também fazem uso da barganha, em troca das vantagens que desejam oferir, se comprometendo a fazer algum tipo de sacrifício? São as benditas promessas. Diante dessa realidade, o senhor Allan Kardec, na questão 663 do Livro dos Espíritos, questiona: as preces que nós fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar o curso? Interessante, os espíritos protetores dizem: a prece chama para vós os bons espíritos, que vos dão força de suportá-las com coragem, e elas vos parecerão menos duras. A prece é sempre útil, quando é bem feita, porque fortalece desde já, e isso já é um grande resultado. Quando oramos, nós nos sentimos fortes, algo nos toma conta, algo nos envolve, e isso já é um benefício, já se dá por razoável. Afinal de contas, foi isso que asseverou Jesus: ajuda-te e o céu te ajudará. Até porque Deus não muda a ordem da natureza das coisas ao capricho de cada um. Porque aquilo que é um grande mal, sobre o nosso ponto de vista, na nossa vida efêmera, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Veja essa aflição, entre aspas, que o planeta está passando, e com certeza vai nos trazer muito bem. Já está trazendo. O primeiro dele é que as famílias descobriram, a duras penas, que eles é que têm que educar seus filhos, e não a escola. E assim nós vamos crescendo, e o que era um mal se torna um bem. E Jesus diz: crede que Deus não vos tem escutado, porque Ele não faz um milagre por vós, enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais, que vos parece o efeito do acaso ou das forças da coisa. Frequentemente ele vos suscita um pensamento necessário para vos tirar da confusão. O espírito Neil Lúcio, na obra Jesus no Lar, psicografia do querido Chico Xavier, Bartimeu se aproxima de Jesus e pede esclarecimentos quanto às respostas do alto e sobre as súplicas do homem, que nós não percebemos que acontece. Jesus, para responder, ele contou um caso de um missionário do bem que percorria as aldeias acompanhado de seu cão, levando para os ensinamentos em cada canto que chegasse. Quando anoiteceu, ele, cansado, sem identificar o caminho, implorou a proteção de Deus e seguiu confiante. Logo percebeu uma cova propícia ao descanso. Quando foi se instalar com seu cão e seus alforjes, uma grande quantidade de moscas vorazes o atacou e ele teve que acomodar-se, reobrigando a sair de outro canto. Não aproveitou aquela estalagem. Mais adiante, avistou uma ponte que dava acesso a um local plano que se assemelhava a um grande lençol branco.
onde ele esperava se cobrir. Encaminhando para atravessá-la, viu que por surpresa ela tinha desabado, tornando-se impossível atingir seu objetivo. O bondoso missionário continuou em prece, tomou novo rumo e, preocupado com a chuva que é anunciada pelos trovões, encontrou em seguida uma árvore robusta, oca, aonde ele foi convidado ao seu repouso. Mas, de repente, uma ventania forte, antes que ele adentrasse, derrubou a árvore. Retornando à caminhada debaixo de chuva, avistou um casebre, tosca de iluminação. Seu coração saltitou de alegria. Finalmente, alguém para me receber. A porta se abriu. Um homem impiedoso negou-lhe a hospedagem. Muito triste, o pregador teve de seguir em busca de refúgio. Cansado, acomodou-se entre os arbustos próximos que lhe haviam negado asilo. O cão, amedrontado com os fortes relâmpagos e trovões, fugiu em disparada. Sozinho, ao relento da noite, chorou. Chorou muito, acreditando ter sido esquecido por Deus. Ouviu gritos e palavrões que o deixaram angustiado durante toda a noite sem saber de onde vinham. Ao despertar, saiu do esconderijo improvisado e ficou sabendo, por assustados camponeses, que ladrões assaltaram aquela choupana que lhe negara o abrigo e tinham matado todos os que lá dentro se encontravam. Observou radiante a bondade divina, o livraria de malfeitores, afastando-se dele, o cão, para poder garantir-lhe a tranquilidade, que com certeza iria se assustar com os malfeitores. Descobrindo em seguida que a trilha estava oposta à aldeia, ele retornou o caminho de volta. E logo em seguida ele dar de frente com aquela ponte rompida e percebeu que, graças a ela ter caído, ele não foi em frente nessa noite que se adentrava, porque aquele lençol branco era um grande pântano que iria colocá-los em difíceis dificuldades. Agradecido mais uma vez ao Pai pela oração, pela árvore que o tronco havia tombado, ao se aproximar dela, dentro dela havia um covil de lobos. Ele procurou então, já para retomar o caminho para a nova caminhada, a cova que tentara o repouso, e constatou que as moscas vorazes o impediram de se deitar no ninho de cobras. Com a gratidão infinita ao céu, o mensageiro bem entendeu o perfeito socorro de Deus em seu caminho. Assim somos nós. Fazemos planos para nossas vidas e, quando não conseguimos realizá-los, blasfemamos contra Deus. Vivamos buscar o resultado no homem comum, que com certeza se equivocará como todos nós. A providência divina tem estradas aonde nós não tínhamos nem caminhos. A oração, ela é sempre o bálsamo que cura nossas aflições e nossas dores do corpo e da alma, dando-nos a força que precisamos para vencer as dificuldades do nosso destino. Com a doutrina espírita, aprendemos que a oração não suprime de imediato os nossos problemas e as nossas dificuldades, mas nos renova o ânimo, nos renova a disposição, a fim de que venhamos a sublimar ou mesmo a remover tudo aquilo que nossa angústia nos faz sofrer. Assim, a prece tem o poder de nos fortalecer para os desafios do cotidiano, porque na realidade eles são os impulsionadores do nosso aprendizado e do nosso amadurecimento pessoal. O Espírito André Luiz, ele diz: orar constitui a fórmula básica da renovação íntima. Porém, não deve em tempo algum resumir-se simplesmente em pedir algo a Deus, mas pedir acima de tudo a compreensão quanto ao plano traçado para o nosso próprio aperfeiçoamento. A melhor prece é aquela que, ao nos revigorar emocionalmente, amplia nosso discernimento perante as próprias escolhas e decisões. A pior decisão que qualquer ser humano poderá tomar na vida quando tiver em dúvida após uma prece é a decisão não tomada.
Como conta o caso, aquele caso muito conhecido de um escritor que ainda não tem a sua biografia relatada, que um alpinista experiente, fervoroso, temente a Deus, foi fazer uma experiência após receber várias orientações para não subir aquela montanha que a neve estava muito grossa, mas ele foi porque ele já tinha feito isso outras vezes. Mas como a noite ia se aproximando, ele acelerou o passo. E inesperadamente ele despencou. Como tinha uma corda amarrada na sua cintura, ele caiu de costas para o chão, olhando para o alto, e ficou pendurado, orando. Ninguém sabia que ele tinha caído. Os amigos já estavam em alojamentos e ele sozinho fez a sua oração. Uma voz silenciosa chega na sua mente e diz a ele: corte a corda. Ele é tomado de medo, ele é tomado de angústia, ele sente que a queda será inevitável. E nessa demora, com a temperatura muito baixa, no outro dia, a equipe de busca o encontra pendurado na corda, de bruço para o alto, a 1 palmo do chão. Quando nós tivermos fé, ela tem que ser verdadeira, mesmo que venha de encontro aos nossos desejos. Porque fé é um sentimento que brota de dentro para fora. É a certeza do Deus que habita dentro de nós. É a nossa ligação com o Mestre Jesus. Emmanuel nos incentiva a tentar por outros efeitos da oração. A tentar por outros efeitos, que às vezes não são nem perceptíveis. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, dando-lhe a informação solicitada. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho vem por uma frase orientadora, uma palavra de bênção, que te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, numa mensagem aleatoriamente aberta num livro, numa mensagem singela da imprensa que as tuas mãos bateu. De alguma maneira, Deus vai chegar a ti, te dando o recado. No Livro dos Espíritos, na pergunta 662, o senhor Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: em que consiste a oração que fazemos em benefício dos outros? Porque muitas vezes a gente pede muito por a gente e pede pelos outros, mas assim, que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas já conosco, não, que seja feita a nossa vontade. O espírito daquele que ora, ele age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associarão com ele ao bem que deseja fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda espíritos maravilhosos, a fim de nos sugerir-lhes bons pensamentos e nos dar a força do corpo e da alma para aquele que está necessitado, passando por um momento de expiação ou de prova. Mas a prece do coração é fundamental, porque as preces dos lábios nós já estamos cansados de fazer. Recordemos Jesus, o Divino Mestre, e estejamos convencidos de que Deus nos atenderá constantemente, como vem fazendo. É imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos a resposta de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto, às vezes, no momento, podem até parecer contra nós, como o caso do jovem alpinista. Os mais profundos e sentidos votos de melhoria que possamos dirigir a uma pessoa têm o poder de envolvê-la em harmoniosas vibrações.
Mas não podemos garantir de maneira nenhuma que essa pessoa terá a sua realidade modificada. Não cabe a nós. Por mais fervorosas que sejam nossas intenções. E por quê? Porque não conhecemos a real extensão dos seus compromissos kármicos. Nem sempre aquilo que julgamos ser o melhor para uma pessoa é o que efetivamente ela necessita para a sua evolução. Mas é claro que a prece, como bem foi dito, lhe dará as forças para ele também ir buscar o consolo, a fé e a esperança. Da obra para uso diário, o Espírito Joanes, através da psicografia do querido Raul Teixeira, ele diz: a vibração da mente que ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo soluções para diversos problemas de difíceis aparências. A prece, a oração para alcançar o seu melhor resultado, deverá ser seguida da ação, de atitude, de vontade de mudar positivamente o nosso comportamento, para que a gente não fique pedindo forças a Deus apenas para continuar repetindo aquilo que nos levou ao sofrimento e à angústia. A nossa postura e compostura do desejo sincero de proceder melhor a cada dia, mesmo que pouco a pouco. Somos espíritos imperfeitos, nossos passos ainda são curtos, mas de modo continuado e permanente, tornando-se pessoas mais fáceis de convivência e, sobretudo, pessoas de bem, voltadas para o bem e para, principalmente, a sua prática. A caridade que transforma e realiza e aproxima o homem de Deus. Fora da caridade não há salvação. Sem um ânimo de hesitação, sem nenhum átomo de dúvida, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, oremos e esperemos. Nós vamos sim ser atendidos. Às vezes uma doença ou um problema são imprescindíveis para o resgate de erros passados, ou para que ela consiga, no mínimo, repensar o próprio comportamento. Mas nada nos impede de envolver esse ente querido, aquele amigo, aquela pessoa que nós observamos em difícil situação, com as energias que lhe proporcionem a devida força moral para que ela se erga por si mesmo e vá com suas próprias pernas em busca de Deus que espera por todos nós. Esse tipo de prece também recebe o nome de prece intercessória, onde quantos intercederos por nós até chegarmos aqui nesse momento de conscientemente estarmos dedicando esse momento de gratidão, de ligação a Deus. Mas e antes? A misericórdia divina nos conduziu aqui, sejamos gratos. Vamos perseverar na fé, na união, no bom ânimo. E nesse sentido, o Espírito de Joana de Ângeles nos ensina. O amor pelas suas incomuns possibilidades emite ondas de sucesso e de saúde, de fraternidade e de alegria, que alcançam todos aqueles em favor do qual se está sendo enviado. Nesse sentido, a oração intercessória é portadora incomparável de poder vibratório, que penetra o ser, objetivando, enquanto vitaliza a pessoa que ora, estabelecendo-se uma comunhão específica de vibração que sustentam a vida e renovam a capacidade interior para o crescimento indispensável como consequência da conquista da própria paz. Quando alguém ama, potencializando-se de vigor espiritual e cultivando a oração, que é concentração de energia criadora, consegue distribuí-la em alta potência, que sempre realiza o seu mistério. Agradecer. Agradecer é reconhecer um benefício recebido, expressando gratidão do alto pelas inúmeras bênçãos que somos alvos. A bênção da vida, da saúde, da família, dos amigos, do trabalho e, por que não dizer, das dificuldades que já foram superadas. E pela força que está nos sendo dada para superar aquelas que virão. Agradecer àquele do alto que nos observa e sabe que quando estamos tomando o caminho errado,
nos orienta e nos conduz. Poucos reconhecem o dom e dão o devido valor ao seu anjo da guarda, ao seu espírito protetor, que em nome de Jesus cuida silenciosamente, nos livrando de tantos males. Geralmente quando oramos, depois que tudo acontece, quando alguém está em sofrimento, raríssimos são aqueles que antes de tomarem qualquer decisão para fazer uma viagem, para ter um diálogo com a esposa, com o marido, com o filho, para conversar com o chefe, com o subalterno, fazem uma prece, pedindo intuição para ser doce, justo e amigo. São raros. Geralmente, quando um filho adoece, alguém querido sofre um acidente ou estão passando por extrema necessidade, nossa, 24 horas de joelho, orando para que tudo termine bem. Onde a oração deveria ser feita antes de qualquer atitude, de qualquer ato, assim que acorda, antes da refeição, na saída para o trabalho, na chegada em casa, na chegada no trabalho, depois de um diálogo, seja com quem for, como terminou, agradecer, porque terminou, chegou a um fim. Como aconteceria com os apóstolos. Marcos, Lucas e Mateus, quando eles iam pescar, e pescador acorda de madrugada, pelo menos aqui no Nordeste, pescador acorda de madrugada. Quando eles iam para o barco, Jesus já estava no monte orando. Os apóstolos agiam pelo hábito, no automático de iniciarem o dia inteiro já ligado às tarefas. Hoje, a maioria das pessoas, quando acordam, automaticamente pelo hábito, o que é que fazem? Vai olhar o zap para ver se tem alguma mensagem ou mandar alguma mensagem para alguém. E por que Jesus buscava a Deus em oração, antes das atividades diárias? Será que ele não se sentia forte o suficiente para a tarefa? Ou ele não tinha capacidade para tal? Ora, ele era um Cristo, o governador do planeta, e é exatamente por ser um Cristo que ele agia assim. Porque só se é suficientemente forte aquele que estiver em comunhão com Deus. Jesus acordava e orava pedindo a Deus a inspiração para o dia. Poucos se lembram que antes de Jesus entrar em Jerusalém, para o grande testemunho, ele vai ao Monte das Oliveiras orar, para se entregar ao Pai e dizer: Senhor, que seja feita a vossa vontade. Orava por ele? Não. Ele orava pedindo a Deus que nos fortalecêssemos na fé, porque dias difíceis iríamos enfrentar. Porque naquele dia nós iríamos matar o Cordeiro de Deus, a luz do mundo, o sal da terra. Essa paradinha porque eu não quero nem imaginar o que é que eu estava fazendo naquele dia. Na obra A Luz da Oração, do Espírito Francisco Xavier, através do Espírito João de Deus, onde ele louva de coração enternecido de gratidão, ele diz: Senhor Jesus, pela bênção da tua doutrina santa que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos oferta, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor, pela caridade do lar, pelo doce templo do carinho, que nos concede por ninho, és na terra campo em flor, pelo aconchego suave na afeição nos que aquecem, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor, pelo tesouro sublime de graça de natureza, pela serena beleza do mar, do jardim de cor, pela fonte que enternece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. E em tudo que nos reserve a luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo que seja o que for, vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, andando por toda parte. Bendito seja, Senhor. Que nós continuemos orando um pelos outros, distribuindo esse nosso pensamento, esse momento para todos os aflitos e sobrecarregados que estão passando nesse momento dias difíceis. Continuemos em prece. Os dias difíceis ainda não chegaram, porque os dias mais difíceis serão aqueles que nós vamos parar tudo que nós estivermos fazendo. Todas as nossas atividades práticas,
todos os nossos cuidados com o filho, com o marido, com a esposa, com o trabalho, e em silêncio nos encontrarmos com nós mesmos. Essa será a nossa grande tarefa, de reconhecer o quanto somos orgulhosos, egoístas, vaidosos, inquietos, intolerantes, impacientes. Precisamos cuidar do cadinho de cada dia, para que as bênçãos do Senhor encontrem de nós a leveza e a harmonia, para que Ele traga para nós alguém mais aflito, para que possamos lhe estender a mão, lhe doar um pão, um aconchego, um carinho, um abraço e chamá-lo do irmão. Um beijo muito grande no coração de todos. Vamos orar toda a semana. Vamos pensar já no tema que virá. Cuidado, não mandem coisas difíceis para mim. E que chegamos em paz. Uma boa noite e muita paz.